Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje no episódio 64. Tô aqui com uma doutora em radiologia, com pós-graduação em medicina fetal, né, Clarice Ortiz Roberto, que há tempos a gente já vem se ensaiando para fazer essa prosa, e agora estou aqui com ela aqui. Infelizmente, logo depois da eliminação do Colorado, ela é uma colorada. Começou, né? Prazer, eu tinha que fazer essa corneta aqui, bem de leve. E bem colorada. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, Jandir. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, Vai saber quem vai estar olhando. Olá. Olá. Olá, fica mais democrático, né? Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem, obrigada, Jandir. Então, Jandir, eu sou de Três Passos, né? Nasci lá, filha de médico, pai médico, e a minha mãe professora, né? Então, é pedagoga e um médico. Boa. Meu pai, quando eu nasci, abriu um hospital, montou um hospital em Três Passos, então a medicina sempre foi aquela coisa que eu cresci dentro dela, certo. Entendeu? Eu sempre vi meu pai trabalhar, sempre vivi a medicina, sabe? Desde que nasci, sempre quis ser médica. Né? Isso em Três Passos. Três Passos. E eu sou daquela época, Jandir, que os pais, tu que morou em Porto Alegre sabe, eles mandavam nós cedo pra lá. Lembra? Sim, exato. Que a gente lá, era a época que a gente sentava na frente de casa, ficava conversando com os amigos até meia-noite. Exato. E ninguém assaltava, né? Tipo, nós ficava na frente do prédio, embaixo do prédio. Nós tinha liberdade, era outra época, anos 80, 90 ali, né? Então foi aquela época que eu fui pra lá. Eu tinha 13 anos, comecei cedo lá com os meus irmãos, fomos, né? Mandou nós lá para estudar, né? Então, vamos lá estudar. Todo mundo na área da medicina? Não, a gente foi para estudar no colégio. Fazer cursinho. Fazer cursinho, entendeu? Você era onde? Unificado, universitário? Tinha ainda unificado? Eu fiz, na verdade, o Mótula. Na época existia o Mótula, né? Eu estudei no Unificado. Mótula, tá. Os meus irmãos estudaram no universitário. Morria de medo. Unificado, isso aí. Morria de medo quando o resto chamava pra frente. E eu, na verdade, quando eu estudei para vestibular, eu não fazia cursinho. Eu já fui uma, assim, eu sou da época que a gente... Eu tinha uma amiga minha que eu adorei, e conheci ela no Mótula, e a gente se deu muito bem. E ela me disse, Clarissa, tu quer passar na URGS? Tu tem que estudar para passar na URGS, então tem que ser diferente. O que tu fez? Eu fiz isso. Eu fui lá. Beleza, amiga, toca aqui. Segui os passos, peguei os cursos que tinha que fazer na época, separados, e tive um sonho, uma realização, entrei na Universidade Federal, né? E daí fiz a faculdade lá, né, de medicina, sempre quis ser médica, nunca, não quero ser, sempre quis ser, né? E depois que eu passei na faculdade, fui para residência de radiologia no Hospital Mãe de Deus, também lá em Porto Alegre, e ali foi muito bom, Jandir, porque assim, o estudo acadêmico, quando tá numa universidade que tem... um hospital que é universitário, é diferente do estar num hospital que não é universitário. Então, eu aprendi muito ali no Mãe de Deus, como montar um negócio, como tu ter teu consultório, como atender, tipo, uma questão diferente de ver a realidade, tu consegue enxergar essas duas realidades de atendimento médico, sabe? Foi muito bom. E quando eu me formei em radiologia, né, tava abrindo o hospital da Unimed aqui em Juí. Opa, isso em... 2005. 2005, então, o Ibrahim Elamar era o presidente na época. E o serviço de radiologia tinha um radiologista, que era o Rafael Goulart, né? E aí ele disse, eu preciso de ti também lá. Eu quero vocês dois para montar esse serviço e começar o hospital da Unimed. Eu disse, topo, tô dentro, né? Super legal. Aquela questão de tu montar o serviço, de tu desde preparar do início. Qual que era a nossa meta? Tu tem que fazer o Hospital da Unimed, a radiologia do Hospital da Unimed ficar conhecida. Então você tem que baixar a cabeça e trabalhar. E a gente... Não tinha em Juí ainda? Já tinha? Não, era o HCI, era de imagem, Clinisson, tinha as clínicas, né? Mas o Hospital da Unimed era uma coisa nova, né? O serviço de radiologia era uma coisa nova. Claro. E foi um baita aprendizado também, né? Fiquei lá e passei por tudo, né, Jandir? Isso no período de 2000 e... De 2005 a 2013 eu fiquei lá, né? Aí, em 2013, eu já tinha meu gurizinho, né? Tu sabe, eu sou casada,
marido fazendeiro, Sim, né, Roberto, com sim. um ramo completamente diferente. Claro. E aconteceu que eu levo uma vida, eu brinco que eu digo, eu levo uma vida dupla, né? Que durante a semana a gente fica aqui na cidade, Sim. fim de semana na fazenda. Certo. Então a gente diz que tem 2 casas. E eu fazia muito plantão, porque era eu e o Rafael só. Sim. Então era um fim de semana sim ou não, sim ou não. Aí o marido, sabe como é que é, né, Jandir? Não, mas eu quero que tu fique aqui comigo, Sim. né? E aí começou essa ideia, eu já tinha o meu primeiro filho, e aí meu marido começou com essa coisa de, quem sabe tu não abre uma clínica, né? Que vai ter um atendimento mais diferenciado, tu vai conseguir dar mais atenção para os pacientes, né? Eu disse, pode ser, vou, né? Por que não? É. E eu, Jandir, a medicina fetal para mim, eu sempre digo que eu fui apresentada à medicina fetal. Não a medicina fetal, sabe? Tá, mas calma. A clínica ela veio... A clínica veio porque eu queria sair do hospital para poder ficar mais com a família sem os plantões de finais de semana. Sim. Que Entendeu? eram... Que era que que consome que era o que mesmo. consumia a gente, exatamente, Consome. né? Que tudo ser médico, assim, ó, até falo isso para quem está estudando, fazendo faculdade de medicina, agora tem a faculdade aqui em Juí, né? Presta bem atenção. Tu vai ter que trabalhar e estudar pro resto da vida. Então, não tem, Jandir. Sim. Né? Sim. É a dedicação, não para. Então, vida fácil, Não se existe. alguém te disser, é porque não tá fazendo direito. Sim. Porque a gente tem que estudar, tem que estar atualizado. Então, a gente não... Até depois tu pode passar por uma fase mais light, que nem eu passo hoje. Mas o início é tocado. E aí a clínica, hoje a clínica trabalha... A clínica, olha, aí que eu vou te falar da medicina fetal. Boa. A clínica era para ser uma clínica de ultrassonografia. Com uma atenção especial às mulheres. Todas. Tudo que é relacionado à mulher. Mas tá? nesse momento só tinha a radiologia. Não, só ultrassom. É uma clínica de ultrassom. Tá? Já fez ultrassom? Já. Sabe como é que é? Sim. Né? Então, assim, tu faz ultrassom, né? Tá com dor de barriga, Sim. vai lá, faz da Faz gelzinho barriga. ali. Mama, né? Articulação, músculo esquelético. E a parte da mulher, que é a parte ginecológica e obstétrica. Perfeito. Eu fazia tudo isso. Só que o que aconteceu? No hospital existia uma tendência a que as mulheres acabavam me procurando lá, para fazer exame lá, porque elas gostavam de fazer exame comigo. Sim. E quando eu vi isso, eu disse, não, eu vou ter que melhorar e nessa área, né? Tem que começar a me dedicar mais. E aí eu comecei a fazer os cursos. Curso aqui, curso ali, curso lá. E não parou mais. E não parei mais. Então a clínica, quando eu fui para a clínica, que era para ser toda ela praticamente de fazer tudo relacionado à mulher, atendia homens também no início, claro. foi que as gestantes acabaram, não, é gestante. Elas, é gestante. Quando é gestante. Só foi como veio gestante. Se tornou. Bom, então vamos ter que ser especialista em medicina fetal. Porque se é para atender gestante, eu quero dar o melhor Claro. para elas. Né? Hoje não é a clínica... só mais ou menos uma radiologista que faz um bom exame. Não, eu pensei assim, eu tenho que ser uma radiologista que conhece medicina fetal e que sabe o que fazer com uma gestante quando acontece alguma coisa dali para frente. Sim. Encaminhar, o que ela vai precisar, enfim. É toda uma medicina, só que é do feto. Sim. Então, tu volta à medicina geral, só que do fetinho e da mãe, né? Hoje, então, a clínica... É só gestante. Só gestante. A identificação de algum problema na gestação, vocês conseguem já fazer a identificação, óbvio, e fazer já a cirurgia, sim, algo... Bom, Jandir, isso é uma coisa que eu percebo quando eu até converso com os pacientes, que as pessoas pouco sabem, entendeu? Né? Que assim, ninguém quer problema, mas todo mundo tem que saber que tem como se prevenir de determinados problemas. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu sou estimuladora, ou como é que eu posso dizer, que a gente diz que quer... Promovo as mulheres para que, se quiserem engravidar, tá? Faça uma consulta antes de engravidar.
A gestação planejada, querendo ou não, ela é muito diferente de uma gestação que tu descobre que tá grávida. Não que não vá dar errado, porque eu sempre sigo uma frase que um professor meu me disse, que a gestação foi feita para dar certo. Sim. Então, 90% das gestações não vão ter problema nenhum. Só que aqueles 10%, Jandir, ninguém quer estar neles. Sim. Né? E desses 10% das pessoas que podem ter algum problema, alguns podem ser evitados. Se tu faz direitinho desde o início que tem que ser feito. Então, a nossa meta é não procurar tratamento para doença, mas sim prevenção de doenças que podem levar a complicações pós-natais, tanto para a mãe quanto para o filho. E essa é a mágica da medicina fetal. Então, assim, ó, hoje, por exemplo, uma mulher sabe, isso é conhecido, que tem que tomar ácido fólico ou metilfolato antes da gestação. 3 meses começa. Por quê? Porque essa vitamina B9, ela é responsável pelo fechamento, por exemplo, da coluna vertebral. Ela ajuda no fechamento do tubo neural, né? E se a coluna não fecha, Jandir, a gente tem uma condição chamada espinha bífida. E o que acontece? O nenê nasce com a parte de baixo da coluna aberta. O que vai acontecer com esse bebê, com essa criança, com esse ser, né? Vai ter problema urinário, não vai conseguir caminhar, né? Então vai ter um monte de problema. O que existe hoje? Hoje aqui no Brasil, nós temos um dos melhores cirurgiões fetais que criou técnica de cirurgia intrauterina, que é o Dr. Fábio Peralta, que é o meu mestre lá de São Paulo, que eu vou todos os meses. Perfeito. E ele, então, né, já tem trabalhos provando, operou mais de 300 mielomeningocele, que é a espinha bífida, e ele provou que se tu opera esses bebês dentro do útero materno, quer dizer, tu faz uma cirurgia quando o bebê ainda está dentro, crescendo no útero da mãe. É muito lindo de ver, Jandir. Tu dá chance para essa mãe que o filho dela caminhe e tenha menos risco de ter problemas neurológicos. Que mãe que não vai querer, né, Jandir? Pois é. Então, assim, ó, e é uma coisa que tu pode prevenir. Usando o metilfolato, que é essa vitamina B9, tu pode prevenir em até 80%. Então, o que eu sou defensora? Agora veio a palavra, defensora. Defensora de uma mulher se cuidar antes da gestação. Hoje, mesmo não imaginando que ela possa ser mãe. Mesmo não imaginando. Aí entra os hábitos saudáveis. Por exemplo, tu não tá usando nenhum método anticoncepcional. Quem tá na chuva tá para se molhar. Perfeito. Né? Então, já comece a pensar aqui. Né? Tu tem que estar bem nutrida, saudável, exercício físico, dieta balanceada, que é o que todos nós temos que fazer, né, Jandir? Entendeu? Então, assim, como todos nós temos que ser assim, o negócio é estimular que a gente seja cada vez mais saudável. Então, ainda mais porque essa pessoa que está ali, ela vai gerar... E já existem trabalhos e provas mostrando que as mulheres que não têm tanto peso assim, que são saudáveis pré-gestação, elas têm um desenvolvimento melhor do feto ao longo da gestação. Entendeu? Sim. Então, assim, se a gente tiver que reduzir... Um bebê que está nascendo menos na barriga da mãe, se tu cuidar da dieta, começar a comer mais proteína e comer coisas mais saudáveis e melhorar a cabeça da mãe e a atividade da mãe, é um bebê que tem mais chance de crescer mais do que ele estava. Então, Jandir, hoje se prova que tudo que a mãe faz reflete diretamente no filho. Tudo. Tudo. Inclusive o meio está... A criança consegue ouvir, o feto consegue ouvir. Sim, Jandir. O feto feto, tem sentimento. O que acontece? O feto, quando tu nem sabe que tu tá grávida, de uma célula que juntou com a outra, o óvulo com o espermatozoide, começou uma divisão. Rápido. Até a 8ª semana de gestação, tá formado tudo, Jandir. Quando tu começa a ver o coraçãozinho bater lá com 6 semanas, já tá quase tudo formado. E tu às vezes nem sabe que tá grávida. Tu tá entendendo? Caramba. Então é muito rápido. E o sistema nervoso, que é o que eu acho muito fantástico, ele muda todos os dias.
Então, o bebê primeiro começa a sentir o tato, depois ele começa a ouvir, depois ele começa a sentir o gosto. Ele sente o gosto no ventre. Entendeu? Ele chora. Tá? Então, assim, à medida que tu vai evoluindo ao longo da gestação, o bebê também vai evoluindo, porque o sistema nervoso central dele, o cérebro dele, vai desenvolvendo. As células vão cada vez se diferenciando, né? Porque o que é tu amadurecer, Jandir? Sim. É tu se diferenciar. Claro. Né? Então, as células do nosso corpo também vão se diferenciando e o bebê vai sentindo tudo isso. Então, o bebê é capaz de ouvir as vozes, é capaz, ele reconhece quando nasce a voz do pai, porque a voz do pai, ela tem um som mais grave e ele passa melhor pelo líquido. Ele ouve o som, reconhece o som da mãe, o cheiro da mãe. É muito lindo. Caramba. Né? Por isso, quando tu nasce, bota o bebezinho ali, né? E ele sente o colinho da mãe. Não parou pra pensar nisso? Que fantástico. Não, eu tô pensando aqui, são questões que eu tô vivendo algumas questões referentes a isso, então eu tô sentindo também, tu tá falando e eu tô ouvindo e tô imaginando o que é. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, até porque eu não sou entrevistado. Se não, daqui a pouco eu vou te perguntar o que tá acontecendo e quero saber. Depois tu vai me contar. Aqui, e eu não vou contar, então, porque eu não sou entrevistado. Ninguém me convidou para nenhum podcast aqui. Aproveita e me tira tuas dúvidas. Em off. Não, pode perguntar aqui. Dúvidas, eu adoro responder dúvidas. Não, bom, se a formação do feto, ela se dá com todo esse sentimento, com todo esse... fumar, então, beber, nem pensar para criança. Nada de álcool, nada. Isso causa um mal muito grande. O álcool passa a barreira placentária. Então, assim, o que acontece? Quando a mãe bebe, o bebê bebe. E álcool, para um bebezinho. Imagina. Tu imagina um cérebro, um corpo, todo ele ali, que nem eu te disse, desenvolvendo. Tu imagina tu botar um álcool ali, uma droga, Deus. Né? Um cigarro. Sim. Tudo, qualquer tipo de droga, né? Inclusive, Jandir, tem uma coisa que eu acho também muito fantástica, que é o coração do bebê. O coraçãozinho do bebê, quando a gente vê ele batendo lá com 6 semanas, ele já está formado. Nós é que não estamos enxergando ainda tudo dele, porque ele é muito pequenininho. Sim, perfeito. Né? O que acontece com o coração? Ele também vai crescendo junto com o feto. E existem remédios que às vezes as mães tomam que nem sabem que vai fazer mal e podem fazer mal para o bebê. Podem alterar o coraçãozinho, o funcionamento do bebê depois que ele nasce. Né? Porque a circulação fetal ela é diferente da nossa. Tu já percebeu que o feto fica boiando no líquido amniótico, né? Uma bolsa. E então, como é que ele respira? Que a gente diz, olha a respiração do feto. Né? O que é? Ele tá treinando, porque esse feto, quando nascer, ele tem que saber respirar. Inclusive, o pulmãozinho é o último a ficar maduro. Por isso, Jandir, que a gente não pode e não quer ter uma coisa chamada prematuridade. Sabe o que é prematuridade? Sim. É quando o bebê nasce antes do tempo. Né? Uma gestação foi feita para ser 40 semanas. Sim. A partir da 36ª semana, ele é considerado, então, um bebê que vai ser a termo, que a gente chama. O nosso país, Jandir, ocupa o ranking mundial de 11º em termos de prematuridade. Nossa. É muito alto. É muito alto? Muito alto. Quem é o primeiro? Eu acho que agora tu me pegou. Bom, né? Mas a gente está muito longe do primeiro para o 11º, sim. A gente é ruim esse ranking, sim. Tu entendeu? É ruim. E a prematuridade, Jandir, uma das principais causas é uma coisa chamada pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial durante a gestação. E essa... a partir da 20ª semana, que aumenta a pressão e a mulher tem uma alteração na urina, que se chama proteinúria, então se caracteriza como uma pré-eclâmpsia. E quais os motivos que levam? Aí é que tá. Nós temos vários motivos que podem levar à pré-eclâmpsia, mas um deles, que é muito conhecido, que é o quê? A placenta, Jandir, é
da onde vem o sangue que vai pro cordão umbilical que leva o oxigênio pro bebê. A placenta, ela tem que enraizar, né? Que a gente diz, tem que penetrar no músculo do útero para que esse sangue consiga chegar bem até o bebê. Quando tu tem uma pré-eclâmpsia precoce, que é aquela que começa antes das 34 semanas, se sabe que a principal causa é uma insuficiência placentária. Quer dizer que aquela placenta, ela não teve oxigênio suficiente ali para conseguir trazer tudo que a mãe pode dar. Perfeito. E aí o que começa a acontecer? Tem risco de pré-eclâmpsia que o bebê seja pequenininho. E aí que vem a virada de chave, Jandir, que a gente fala muito em morfológico, mas assim, no primeiro trimestre de gestação, lá com 13 semanas, quando tu tá fazendo o exame morfológico, que é nada mais do que uma análise da cabecinha aos pés do bebê, tentando procurar sinais que façam com que eu veja que esse bebê pode ou não ter algum problema, a gente também avalia as artérias uterinas, que são a artéria uterinas, do útero, que vão ali. O que acontece? Essas artérias, normalmente, quando a mulher não está grávida, elas estão ali, firme e forte, que nem todo vaso do corpo. Quando a mulher engravida, o nosso corpo tem que, opa, tem bebê aí no útero. Então, a artéria uterina, ela tem que diminuir a resistência dela. Ela tem que ficar, passe sangue, vá levar o oxigênio, né? E o que acontece é que algumas demoram mais ou não acabam diminuindo a resistência. Então, elas têm um aumento de resistência. Primeira coisa que a gente pode ver pelo ultrassom, fazendo um Doppler, que é a avaliação dessa resistência dessas artérias. Junto com isso, a gente olha para a mãe. Se ela é gordinha, se ela teve história na família, se ela tem diabetes, se ela tem problema reumatológico. A gente faz todo um check-up e também coloca lá num cálculo de risco. E por fim, existem marcadores, Jandir. Marcadores bioquímicos são coisas que tu pega no sangue materno. E esses marcadores, está provado hoje que são marcadores da placenta, que se tu coletar, alguns estão mais, outros estão menos, a gente consegue ver, baseado nessa alteração bioquímica, na resistência das artérias uterinas e o histórico da mãe, a gente consegue calcular um risco dessa mulher ter pré-eclâmpsia, que é aumento da pressão. Uma vez detectada, existe profilaxia. E é isso que a gente quer. A gente não quer ter aquele fim ruim, porque a pré-eclâmpsia mata, Jandir. Sim. Eu sei que é um assunto meio técnico, né? Mas é um assunto que, assim... Mas para quem interessa, tá para quem conhece grávida, tá grávida, ou pensa em ficar grávida, é muito importante saber. E isso vale pro casal, né? Isso vale pro casal, pros dois, né? Muito inclusive pro homem também, né? Porque exatamente. os dois engravidam. Porque né? o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem. Tu fica aquela coisa assim... Antigamente, o que era uma gestação? Ah, vamos contar, ver se tem mãozinhas, dedinho do pé, dedinho da mãe, não tinha ultrassom, nada, né? Quando que o ultrassom chegou aqui no Brasil, Jandir? Década de 70. Nós estamos recém em 2024. Sim, mas no Brasil, digamos, em no São Brasil, Paulo. Isso aí. Porto Alegre. Aqui no interior começou a vir na década de 80. Tá, 80, 90. Aí tu pensa. Cheio de tabu ainda. Exato, Jandir. Vamos quebrar. O que é isso? E o ultrassom, ele era grande, né? Era uma coisa assim... Caro, imagina. Caro. E o que tá acontecendo com o ultrassom? O ultrassom é que nem carro. Eu sempre explico isso para os meus pacientes, né? Ah, teu aparelho é bom. Ah, pulando do aparelho, não sei o quê. Meu filho, é o seguinte. É que nem carro. Tu tem um Fuca ou tu tem lá... Sim. Diz aí um... Mustang, sei um lá. Mustang, tá? Se tu tem um Fuca e um Mustang e tu quer chegar daqui de Juí até Cruz Alta, tu chega. Chega com os dois. Só que tem uma coisa. Tem que saber o quê? Dirigir. Sim. É a mesma coisa. Ultrassom, tu pode estar num pequeno, mais ou menos, pode estar num super bom, pode estar no médio. Se tu, médico, não souber dirigir, operar, não interessa tu tá no Mustang se tu não saber usar. Claro. Né? Então, eu sempre brinco com os pacientes, né? Porque assim, e é assim, tu tá no Mustang, daqui a pouco tem outro. Então, assim, ó, sempre vai estar. Claro. Porque nós estamos num mundo de inteligência artificial, de tecnologia. Que é muito rápido. Que é muito rápido. Sim. Então, ainda nós estamos trazendo essa importância que é este método diagnóstico. Eu sou apaixonada pelo Sofre ultrassom. alguns tabus ainda hoje? Sim, principalmente no transvaginal. Principalmente nos exames, assim, que
que tipo, precisa preparo, essas coisas assim, sabe? Tem gente que mais ainda... feminino, mais masculino? Mais feminino, eu acho. Mais feminino. Mas tá saindo. Atribui a que isso? Medo. Medo? Tipo, que vai fazer mal pro bebê, que vai fazer mal pra ela, que pode acontecer alguma coisa. E é muito comum uma pergunta, doutora, se eu fizer um monte de ultrassom, vai ter problema pro meu bebê? Não vai ter. Por quê? Porque nós estamos usando ondas sonoras. Perfeito. Né? O medo seria pelo... Isso, porque quando tu vai fazer... O que tu entende como radiologia? Raio-X. Sim. Que é a essência da radiologia. Sim. Raio-X e tomografia usam radiação. Ressonância magnética é onda eletromagnética. E ultrassom são ondas ultrassonográficas, quer dizer, só que acima da capacidade de a gente ouvir. São frequências muito mais altas. Tu deve entender de frequência, porque tu sabe que tu já me disse que tu gosta de energia, né? Exato. Então, aí entra pra questão. Exato. Então, a ultrassom, o que ele é? Não, é a frequência altas, né? Sim, perfeito. O que acontece? O aparelho emite um sinal, eu boto um gel para que o transdutor passe na barriga da mãe para mandar um outro sinal que o computador, que é a tela ali, vai mostrar para mim, vai ler aquelas imagens, entendeu? Então não tem problema, não tem problema nenhum, não vai fazer mal para o bebê, não vai fazer mal para a mãe, é um exame extremamente confiável, né? É um exame que traz muita informação, que daí a gente entra na questão da medicina fetal de novo, né? Hoje, tu falar em obstetrícia, em gestação, sem tu falar em cirurgia intrauterina e genética, tu não tá bem. Fora. Temos que começar a revisar os nossos conceitos de estudo. Porque a genética tá em tudo, né? E a gente tem que saber como que funciona a tal da medicina fetal. Porque a medicina fetal, ela vai incluir uma equipe multidisciplinar. A partir do momento que tu detecta, por exemplo, um problema no coração do bebê, voltando lá à questão do coração. Se esse bebê tem um problema no coração, ele não vai poder nascer numa cidade que não tenha cirurgião para tratar essa criança. Logo que ele nasce, aqui, cirurgião infantil não tem. Ainda não. Então tem que ter um centro terceirizado que atenda aquela criança, que ela possa nascer e já ser operada, entendeu? Sim. Por exemplo, tu tem uma coisa chamada hérnia diafragmática, que é quando o diafragma, sabe o diafragma? Que separa o tórax do abdômen, né? Quando ele não fecha, o que acontece? As estruturas intraabdominais vão pro tórax, tá? Então, o que acontece? Estamos falando que o pulmão se desenvolve lá, né? Tá imaginando que a gente tem que desenvolver o pulmão? Se tu tem uma coisa que está comprimindo o pulmão, ele não vai desenvolver. Não vai desenvolver direito. Né? Então, existe uma técnica intracirúrgica que é tu colocar um balão na traqueia do bebê que vai impedir com que esse coração, com esse tórax fique pequenininho, comprimido. Vai ajudar a expandir melhor. Só que esse bebê, quando nascer, tem que logo ser operado. Então, tem que estar num centro, entendeu? Muito. E aí, se tu não faz esse diagnóstico, tu não sabe o que fazer, tu acaba não tendo como. Sim. Inclusive, Jandir, eu vou te dizer uma coisa. Nós trabalhamos juntos na prefeitura, né? Tu sabe que eu adoro essa questão de levar o conhecimento para todo mundo. Sim. Eu acho que a mulher que está lá... buscando o SUS. O SUS, ela pode... E tem esse acesso. Deve ter esse acesso. Deve. E aí eu vou fazer um chamado aqui, ó. Posso? Por favor. Meu chamado é assim. Eu sou uma pessoa que eu penso assim. Eu tô há 3 anos, então, convivendo e aprendendo com um dos melhores médicos de medicina fetal do país e do mundo, que eu tô lá deixando família, deixando para aprender, para saber como direcionar esses casos. E eu aprendi muito sobre isso. Então eu quero dizer para você que fez um ultrassom e descobriu ali que o seu bebê tem um problema, tá escrito que ele tem um problema. Às vezes a mãe não sabe o que fazer, né? Sim. A gente vive aquele momento de tristeza que ninguém quer, né, Jandir? Claro.
Só que quando tu tem um problema, tem que solucionar. E aí eu digo para vocês, quem quiser me procurar para que eu, tá, veja esse bebê, que eu faça uma avaliação e que se existir uma chance de a gente poder dar um norte, Jandir, eu tenho o maior prazer, tu sabe? Tu me viu trabalhando na prefeitura. Eu, quando estava na prefeitura, assim, era uma coisa assim que era, né? Eu acho que todo mundo tem que ter. Se nós estamos estudando, nós estamos aí, batalhando, querendo dar o melhor, Sim. por que não dá para todo mundo? Tá, mas aí tu atende SUS? Aí nós vamos fazer o seguinte. Então, como é que faz para essa A pessoa? minha ideia, mercado? pessoal do SUS, minha ideia, eu vou abrir um turno que eu só vou atender vocês. Olha. Essas pessoas que têm alguma alteração, né? Assim, viram uma coisa, não sabem o que é. Bom, vai lá comigo. Porque a melhor coisa que existe na medicina fetal é uma coisa que chama equipe. Né? E eu, apesar de estar aqui, né, na minha clínica, eu tenho uma equipe por trás, né, Jandir? Não sei se tu chegou a me ver na rodoviária várias vezes ano passado. Eu me encontrava com todos os estudantes. Sim. Porque, assim, Jandir, eu fiz o meu mestrado aqui em Ijuí, né, ali na Unijuí. E foi ali que eu comecei, eu estava pensando na época em entrar para a parte acadêmica, né? Porque eu gosto muito de dar aula, sabe? Dar aula. É uma das minhas paixões, né? Tem didática. Porque as pessoas às vezes não têm didática. Não, eu assim, ó, eu... E não conseguem transmitir. Adoro. Sabe o que, Jandir? Quando eu tava na residência, o meu professor lá, o chefe da residência, ele fazia músculo esquelético e ele era um senhor de idade. Ele não sabia ali, tipo, ficar mexendo ali. E ninguém tinha paciência. Não, deixa, professor, que eu faço suas aulas. Eu fazia todas as aulas dele, sabe? Então, a minha alegria era saber que um slide meu foi parar lá na Europa. Né? Coisa de estudante, né? Legal. Bom, mas aonde que eu tava, Jandir? Pô, tu me pegou agora. Tava fazendo mestrado. Tava fazendo mestrado. Isso. Então, assim, quando eu tava no meu mestrado, eu disse, vou precisar de um orientador, de alguém assim que seja da área, que eu admiro muito, né? E eu me lembro que eu tava lá na Cotrijuí com o Roberto, meu marido, ele, né? Roberto, meu marido. Eu disse, amor, o que tu acha de eu convidar o Becker? Né? O Becker é uma referência no nosso estado, no nosso país. Ele é o cara... Eu, quando eu tava grávida, Jandir, eu saía de Juí para ir fazer meus exames lá com ele. Se o Roberto não podia me levar, eu ia de carro ou eu pegava ônibus. Sim. Todas as minhas gestações dos meus 2 filhos, eu ia fazer com ele. Os meus cursos, logo que eu comecei a fazer medicina fetal, eu disse assim, quem que é o melhor? Eu quero aprender com o Becker, entendeu? Então, tipo, foi a primeira pessoa, assim, que me ensinou muita coisa. Então eu disse, o que tu acha, amor? Dele assim, que ele já conhecia ele, porque ele também me acompanhava nas ultrassons. Aí ele dizia assim, o não tu já tem, né? Isso é verdade, então foi. Foi, então, Jandir, que eu sempre digo que eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Porque assim... Mas tu correu atrás também. Eu corro atrás. Vem porque tu corre atrás. Corro. E assim, Jandir, eu sempre quero buscar o melhor. Né? Assim, eu não é petulância da minha parte, entenda bem isso. Perfeito. Mas eu penso assim, a gente tem que ter um objetivo na vida, um sentido daquilo que a gente faz. Porque todo estudo, toda essa dedicação, tu tá deixando coisas de lado. Por exemplo, aí só para eu finalizar, fiz o meu mestrado e aí ele super me estimulou eu continuar. Não, tu vai continuar. Aí que eu comecei a ir fazer a pós-graduação em São Paulo. Que é da equipe dele. Tu tinha uma ambição Exato. Boa. E quando eu fui para São Paulo, tu faz a pós-graduação 1 ano lá. E aí o professor de lá, ele é tão humano, ele é tão, assim, uma pessoa que ajuda tanta gente, que ele, quando a gente termina, ele diz assim, eu faço uma prova, se vocês são selecionados, conseguem fazer a prova, aí então tem a chance de fazer o tal da monitoria, que é o quê? É tu fazer de novo a pós-graduação, só que tu ajudando também os outros alunos, ao que tu já aprendeu. Que massa. Sabe? Então eu tô há 2 anos nessa função. Então para mim esse desejo de ensinar que eu gosto tanto, eu tô vivendo lá, tu entendeu? Assim, encontrar um colega que é lá da Bahia, que também tá fazendo, vamos
estudar São Paulo junto. propicia muito isso, porque tu pega gente de todo o país. Inteiro, Jandir. É muito legal. Se tu me disser assim, ó, eu acho que eu conheço gente de todo estado, alguém que faz porque todo mundo vai, né, lá. Vai procurar o melhor. E numa dessas que eu tava lá, o meu mestre aqui do Rio Grande do Sul, que é o Becker, tava lá também, porque ele trabalha junto, eles são a mesma equipe. Essa equipe dele opera no Moinhos de Vento em Porto Alegre. E eu tive a honra de ser convidada, né, e participar, então, dessa equipe para fazer os ultrassons na medicina fetal. E eu fiquei indo e vindo toda semana. Mês passado era eu e os estudantes. Eu brincava que os pais deixavam os seus estudantes e eu tava lá domingo de noite, né. Só que daí veio as enchentes, né, Jandir? Aí agora deu uma segurada porque tá horrível, né. Sim, tá ruim ainda. Tá ruim, Jandir. Ainda... Porto Alegre ainda não se achou. A rodoviária ainda é um, tipo... Já voltou ali, né? Não tá mais... É assim, ó, é horrível. Sabe como é que eles fazem? Eles chamam assim, ônibus, tal, para não sei aonde, 10 pessoas ficam fora daquela grade, sabe? Não tem condições. Não é mais o box 40 que era... é? Tá tudo fechado, Jandir. Eles estão... Esses dias eu encontrei um motorista que a minha irmã veio me visitar. E eu perguntei, e aí, como é que vai ser lá Porto Alegre? Quando é que volta? Não, agora eles estão tentando ver se eles conseguem voltar aos box. Ah, não estão os boxes, não então? Tem, é uns 3 ou 4 boxes que funcionam. De que lado? Dos interestaduais ali? Bom, eu não fui lá ainda, mas a minha irmã que foi, sim, ela disse que eles ficam do lado de fora daquela grade da entrada da rodoviária, sabe? Tu tem que ficar do lado de fora esperando, Jandir, imagina. Tá complicado. Como atrapalhou o estado inteiro, né? Isso, né? Não, é muito triste. É muito triste. E assim, tu vê que os ônibus, assim, também perderam muito, né? Então... Sim, porque tudo é dinheiro, E né? não tem nada aberto lá. Aquelas lojas lá que tem tudo. Essas lojinhas da rodoviária. Tudo, as lojinhas da rodoviária. Agora tem gente vendendo ambulante. Os ambulantes. Tu imagina quanto de prejuízo para essas pessoas, e né? quanto tempo vai demorar, ali girava uma família. Quantas famílias giravam ali? Meu Deus, era um... Tu vê uma catástrofe que baqueou o estado inteiro. Baqueou o estado inteiro. E nós aqui ainda que... Sim, ainda que a gente conseguiu de fora ajudar, né? Ajudar, auxiliar. E foi magnífico o que foi feito. Tem gente aqui que fez um trabalho, né? De município, né? É verdade. E município e região, porque não só Ijuí, mas toda a região abraçou junto. Passo Fundo também. É verdade. Bom, enfim... isso a gente já conversou várias vezes sobre esse grande essa grande corrente do bem que se formou, né? Isso e esse elo ele não se quebrou, pelo contrário, ele se fortificou cada vez mais. Não, o povo gaúcho, meu amigo, nós Agora, vamos lá, a gente é bairrista, né, um pouco. Total. Total, mas a gente tem que abraçar o Brasil, né? O Brasil tá Jandir, apoiando o Rio Grande do Sul. Eu vou te dizer uma de uma forma maravilhosa. Fantástica. Nosso país, e assim, ó, uma das coisas que eu adoro, que eu sempre digo assim, ó, quando eu tô, por exemplo, lá em São Paulo, conviver com tanta gente diferente, de tantos estados, tu aprende a cultura deles, tu ganha, coisas de outras regiões, tu aprende como eles... O nosso bairrismo não incomoda um pouco? Não, eu não vejo. Não? Tá, eu, sinceramente, em mim, assim, eu não vejo. Não sente deles? Não sinto deles. Os gaúchos são muito bairristas. Não, é que assim, Jandir, eu sou falante, né? É demais. Então, se a pessoa não quer conversar comigo, eu digo, opa, vamos lá, prazer, Clarissa. A Clarissa, bom, a gente estava falando da Clarissa médica, né, radiologista com pós em medicina fetal, mas tem a Clarissa da astrologia também. Acho que a gente podia conversar um pouco sobre. O que tu quer saber da astrologia, Jandir? Tudo, tudo. Bom, Jandir, eu sou... Porque uma médica, é interessante tu ter isso aí, gigante, né? A médica com a astrologia, com a religião, com a fé, porque é cristã. Jandir, eu sou assim, sou cristã, católica, como eu sempre digo, amo a Maria. Maria, para mim... Maria de Nazaré. Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, né? A Maria é o símbolo de que existe Deus na Terra. Que ela fez, nada mais fez do que concebeu Jesus. Então eu sou muito, assim, ó, sou católica, acho linda a Maria,
que nem eu sempre digo, a gestação, todas nós somos Marias. Tu já pensou nisso? Que uma mãe, o que é uma mãe? Mãe é carinho, mãe é afeto, mãe é colo, mãe é amor. Que é a pessoa que mais te ama no mundo. Se não é quem chora por ti, quem tá sempre preocupado com... E mesmo depois da vida, né? Que não... Então é isso que eu tô te dizendo. Sim. Eu sou uma cristã que estudo muito espiritismo. Tá? Sim, porque eu acredito. Estudo algumas teorias budistas ali que eu também gosto. Nas horas vagas fico vendo os filósofos, que eu sou apaixonada pelas teorias de filósofos, assim, fico viajando, que eu sou do signo de peixes, né? Então eu sou viajante total, né? E aí, eu sempre, assim, por ser médica, não pode sair falando assim, que querendo ou não, tu tá na ciência. Sim. E eu sou uma médica que a minha regra, desde o primeiro dia de faculdade, é medicina baseada em evidências. Entendeu? Então, eu sou muito... Tu nunca vai ver eu querer fazer é medicina baseada em evidências. Então, vamos lá. O que tem que fazer, vamos fazer. Mas eu acredito também que já está comprovado, né? Que, por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer, metade do tratamento é o quê? É a cabeça. Tocar na cabeça. Né? É a fé. A fé. Então, por que não falar em astrologia, em espiritismo, em cristianismo, o que você quiser ser? Eu sou defensora de todas as religiões. Eu conheço todas elas, inclusive, né? Porque tu sabe que eu andei por tudo, né? Eu não te contei metade dos, né? Não deu tempo, não deu tempo. Eu já, por exemplo, quando eu estava na residência, não tinha médico lá em Torres, tá? Então, em Torres... ninguém queria ir e tal. Eu disse, não, eu vou, professor, eu vou lá, vamos lá. Então, eu fui trabalhar em Torres, né? Fiquei uma época lá e aprendi muita coisa, porque é outro tipo de cultura. Imagino. Entendeu? Então, cada lugar que tu vai tem uma cultura, uma religião predominante, sei lá, enfim. Então, eu sou muito, Jandir. Eu não tenho preconceito nenhum com nenhum tipo de religião, de opção sexual, de opção, sei lá do que, entendeu? Nada. Eu tenho a minha mente muito aberta. E a astrologia, aí que foi? Eu disse, não, eu vou admitir que eu tenho esse lado forte em mim. E eu quero estudar isso. Então é um hobby meu que eu tenho, que eu amo. Quem me conhece... Já era médica? Sim. Formada? Eu já era médica formada, já tava... E eu disse assim, ó... Quem me conhece sabe que eu sou assim, mística, tá? E eu vou estudar, quero. Então, hoje, quando eu começo a conversar com uma pessoa, qual é o teu signo? Que dia tu nasceu? Sim. Mas que horas, né? Se sabe o ascendente, então, melhor ainda. Meu Deus, daí tu já consegue mais ou menos... Não é que tu vai... A astrologia, ela não é que ela vai ler teu futuro, que ela vai definir quem tu é. Mas ela te traça. Ela explica muito de como tu pode viver melhor. E quem não quer viver melhor, Jandir? Eu taurino, ascendente em câncer, então sabe tudo. Tu tem um lado que te salva, que é o canceriano, né? Tô brincando. Tô brincando. Não, o taurino é trabalhador. Assim, e gosta de comer bastante. Assim, é bem guloso. Ciumento um pouco? Sim, demais. Mas eu acho que aí no lado canceriano... É pior. É pior? É, o canceriano é pior. Eu não tenho nada Mas não a ver é com assim, isso, tá, né? gente? Assim, não é o signo que vai te definir. Por isso que é fantástico. É como que estava o céu naquela hora. Daí eu vou começar a viajar, né, Jandir? Eles vão dizer assim, a gente vai ter episódio mas essa médica, que isso? Mas gente, isso aí tem... E fala muito da pessoa. Tem muito sentido. Sim. Tem muito sentido. Até para as pessoas, assim, que... não acredito. É uma coisa assim que cada um, né? Claro, vai. Claro. Inclusive a fé vai muito da pessoa. Exato. A religião, eu acredito. Meu marido, tá? Sim. Meu marido é uma pessoa extremamente religiosa. A gente tem uma sala de oração na nossa casa, na fazenda, que tem um altar, gente. Depois eu vou te mostrar. No teto, assim, tem um gesso trabalhado com a cruz de São Miguel das Missões lá. É muito bonito. Cruz missioneira, muito bonito. Então, assim, a gente tem, inclusive, quando eu conheci ele, eu era mais, não era tão da parte, eu sou católica, mas não era assim tão fervorosa? Não, nunca fui assim, eu sempre fui
do mundo, assim, né? Da fé, a fé. E quando eu conheci ele, a família é extremamente religiosa, e ele me ensinou e me levou bastante coisa, assim, para esse caminho de tu acreditar realmente na questão, né, da importância de rezar. Porque às vezes a gente tem fé, Perfeito. mas a gente não reza. E o rezar é o quê? Né? O que é o rezar, Jandir? Exato. O que é o rezar? Agora eu vou te entrevistar. Tu me pergunta, Sim, eu estou te voltando. Eu acredito que a reza nada mais é que uma conversa com aquele ser que tu acredita, seja com Deus, seja com a Maria. E ali é uma conversa. Não precisa ser uma reza decorada. Isso Pai aí. Nosso, uma Ave Maria. Não que não possa. Okay? Isso aí. Pode tudo. Pode tudo. Desde que tu faça com aquilo com um sentimento muito forte e verdadeiro, principalmente. E aí, Jandir, agora nós entramos numa outra coisa que se chama educação. Da onde que vem os teus exemplos? De casa. De casa. De casa. Né? Então, assim, é que nem eu sempre digo, tu pode ter isso, ter aquilo, isso aqui, mas se tu não tá vendo teus pais fazerem Sim. aquilo, então a gente procura Claro. dar o exemplo, né? E isso é uma coisa importante. Eu vi meu pai a vida inteira trabalhando. Para mim nunca foi problema meu pai não estar numa apresentação de colégio. Sim. Porque a minha mãe dizia, teu pai está trabalhando. Ela não ficava dizendo, teu pai está trabalhando. Sim. Não, teu pai está trabalhando. Ai, que lindo, trabalhando, entendeu? Claro. Então eu nunca vi, eu não vejo problemas assim, né? Agora, uma coisa também a gente tem que dizer. Todo mundo que trabalha tá deixando alguma coisa de lado também. A gente se dedica muito profissionalmente. Por exemplo, vai para São Paulo todo mês. Eu tenho que organizar todo mundo, Jandir, ao meu redor, e principalmente meu marido, que é a pessoa que vai cuidar de toda a família no momento que eu não estiver em casa, né? Então sempre tem alguém ao lado, eu digo de alguém ao lado. Perfeito. Eu sou da teoria que a mulher, ela tem o papel dela dentro do casamento e o marido tem o papel dele. Eu acho que se a gente não se vê juntos, o casamento não dá certo. Se tu começar a achar que um tem que ser, né? Porque tu não compete com o teu marido. Claro. Esse é o segredo, agora eu vou te dizer o segredo do relacionamento. Bom, eu preciso ouvir isso. Ó, Jandir, 18 anos, quinto. tá? 18 anos eu tô com meu marido, que eu conheço ele. Ele é 23 anos mais velho do que eu. Eu tinha 28 anos de idade quando eu conheci ele, né? E o que tu vai aprendendo ao longo do tempo? Que não é idade, não é aparência física, não é o que vocês... A questão de pensamento é a questão do respeito. Sim. E tu entender que cada um tem seu papel. E que vai ter dias que ele vai estar insuportável e que tu vai estar queridinha, tu tem que balancear. Dias que tu vai estar lá Claro. insuportável. Então, esse equilíbrio de marido e mulher é o que faz, na minha opinião, o negócio andar. É o que falta hoje em dia. Que é o que falta. E a mulher, tem uma coisa que meu marido sempre fala, né? Que quando a mulher engravida, né? Que a gente, eu e ele temos uma coisa assim que a gente faz muita analogia, porque como ele é da área da agrícola, né? Agrícola. Por exemplo, eu sei tudo como é que é a lavoura do soja e do trigo por causa dele. Claro. Então eu associo com a gestação, sabe? Então assim, botou a sementinha. Sim. A terra tem que estar preparada, o ventre materno tem que estar preparado. Uma terra que não está nutrida não vai sair um grão bom. Uma mãe que não está com o corpo preparado tem chance do bebê não sair bem. Que bela analogia. Né? Entra a sementinha na terra, ela precisa de condições para que ela floresça, germine, né? Germine. Isso aí, essas coisas eu não sei direito, né? Esses termos de vocês da agricultura. Isso aí. Né? Na barriga, a mesma coisa. O bebê tem que ter condições para que ele consiga a placenta se desenvolver e ele... Claro. Então, precisa ter sol, precisa ter chuva, precisa ter água, precisa ter... O bebê também precisa de alimento, precisa isso, precisa aquilo da mãe para que cresça até que chegue no momento certo. Se tu colhe antes do tempo, não vai ter, entendeu? Então claro, é muito interessante. Me diz uma coisa, bom, agora a gente vai para um tema bem polêmico, mas bem polêmico mesmo, que é o aborto. O aborto por si só já é uma violência absurda. Mas e agora tem uma PL rolando aí, que até caiu por terra ela, que era sobre criminalizar a mãe, né, em relação a um estupro,
Eu não me lembro em quantas semanas era considerado já um homicídio. Tu sabe, Jandir. Já- Agora eu vou te falar uma coisa Tu sabe como, melhor que eu. como médica Isso. que tá cuidando da mãe, da família. O que que a gente aprende? Eu não me meto nunca numa decisão que é do casal. Essa é a minha conduta. Perfeito. Por quê, Jandir? Porque determinados assuntos existe uma coisa chamada ética na medicina. E a gente, dentro da nossa ética, a gente tem que ter, claro que eu posso ter um posicionamento como Clarissa, tá? Mas esse posicionamento meu como Clarissa, eu vou conversar contigo Claro. fora Tu não tá daqui. aqui como Clarissa. Eu tô aqui como uma médica, doutora. então, assim, como médica, é uma questão que não é que eu tô tirando meu corpo fora. Sim. Tu tem a tua Mas opinião, eu tenho a mas- minha opinião mas- e eu acho que eu, por questão de ética, eu não posso falar sobre esse assunto contigo. Perfeito. Porque vai muito além do que tu... O que que é a ética, né? São os princípios éticos da... Perfeito, né? entendi. Então a Eu gente... entendi. Sabe, Jandir? Claro, Esse assunto entendi. eu passo. Tu passa. Mas não porque eu tô tirando meu corpo fora. Tu É tem a tua porque opinião, eu tenho mas a só minha que, opinião. enfim... Tu tá entendendo? Enfim, tu não É. deve falar. Perfeito. Até porque eu sou médica. Tu entende? Clarice. Hum. Clarissa. Fala, Jandir. Mais algum assunto que tu gostaria Tu que me diz o que que tu... A gente tá chegando a 1 hora já, praticamente. Já? Mas nós nem começamos. Pois é, pra te ver. Isso Ah, já começou gente. 1 hora antes já. Vamos começar porque a gente vai longe. Bom, Jandir, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da importância da medicina fetal. Que assim, quando eu comecei a fazer ultrassom obstétrico, tá? Antigamente nem se falava em morfológico. Sim. Ninguém sabia o que que era, poucas pessoas faziam, achavam que era, nossa, um bicho de 7 cabeças, que era só um ultra, mega especialista que tinha que fazer. E hoje eu vejo o quê? Todo mundo, todo exame é um exame que a gente sempre vai olhar o bebê da cabeça aos pés. Então, todo exame, para quem é especialista, é um exame morfológico. Tu não tem como só medir um bebê. E é isso que eu quero passar. Perfeito. Que a gente Fantástico. pode, como médicos, não interessa se tu fez pós, não fez pós, tu tá dedicado a essa área, quanto melhor a gente souber o que ver, o que fazer, e como resolver, e como vai ser, porque também não adianta tu falar uma coisa, porque existe uma coisa que os pacientes sempre perguntam, vai repetir, doutora? Sim. Uma mãe que tem um aborto. Vai repetir, doutora? Tu tem que saber essas respostas. Vai repetir? Aqui, a entrevista pode repetir. Boa. Tô brincando, tá, Jandir? É que eu tenho essa... Boa, muito boa. É bom isso. Tá bom, Generoso. Jandir. Então Boa. é isso, a oportunidade. Nós temos que desmistificar este nome, Perfeito. medicina fetal. Eu acho que todo mundo pode fazer. E todo mundo tá aqui para se ajudar. Claro. E é o que eu digo. Eu tenho tanta bagagem que eu trago e trouxe ao longo de todos esses anos que eu tô me dedicando, que eu posso ajudar e posso Perfeito. passar o meu conhecimento para as outras pessoas também. É isso. Dessa forma, a gente termina mais um episódio de uma prosa com Clarissa Ortiz Roberto, doutora, que nos deu uma aula aqui e a gente abordou um tema tão caro para nós, que é o feto, né? E desmistificamos algumas coisas, e esse canal é para isso, é desmistificar e trazer novos assuntos cada vez com mais seja eles mais interessantes, mais intuitivos, que tragam para que a gente saia um pouco do normal e pense um pouco, saia um pouco do comodismo e pense um pouco diferente. Olhe um pouco para lá, para cá, do lado direito, do lado esquerdo, sobre coisas pertinentes ao nosso dia a dia. Essa é a funcionalidade, essa é a razão por que nós estamos aqui. E então, com isso, encerramos mais uma prosa com 64. Clarice, o canal está aberto aqui para a gente fazer novos projetos, trazer novos assuntos aqui. Então, sinta-se em casa para futuramente... Já me senti em casa, Jandir. Já estar aqui com tô a em gente. casa. Olha aí. Obrigado. Então, uma ótima semana a todos aí. E que Um seja abraço. muito profícua
e de muito êxito e que os percalços que venham aparecer para nós no nosso dia a dia, que E contem com a gente, né? tire de letra. Contem com a doutora Clarice. Contem mesmo. Olha Podem só. contar comigo. Ela fez uma coisa, eu vou fazer um corte ainda. Pode fazer. Daquela parte do SUS ali. Pode fazer. Abraço. Falou. Tchau.